Rádio Esportes Debate. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate. Alexandre Simões e Léo Figueiredo estão conosco. Simões, por que o América venceu o clássico contra o Cruzeiro? Ô Cirilo, como eu te disse, tá? Clássico não se joga, clássico se vence. Mais ou menos a mesma máxima de mata-mata, né? Decisões. Tem que vencer o clássico, tá? E é impressionante como foi um enredo muito parecido, por exemplo, com o clássico da Arena MRV. O clássico da Arena MRV e aquela coisa ali. E o mais impressionante ainda, como os clássicos mineiros têm sido exigidos. Eu fui retroagindo. Qual foi a última virada num clássico mineiro? Não me recordo. Ô, Simões, se você tem dificuldade de lembrar, você acha que eu vou lembrar? 2022, o Atlético virou sobre o Cruzeiro o clássico da fase classificatória, mas um lance irregular. O gol de empate e o pênalti do Hulk, do Lucas Oliveira, não aconteceu. Sim. Aí o Galo ganhou a final de 3-1, depois no Brasileirão. Então, é o seguinte, não existe. O primeiro gol nos clássicos mineiros, ele vale demais, tá? E é mais impressionante ainda quando a gente pega que os últimos 3 clássicos mineiros em que o visitante venceu, o primeiro gol foi meio sem querer, entre aspas. É um gol contra do Gemerson, é um gol do Zé Ivaldo, que o jogador do Cruzeiro devolve a bola para a área porque vem nele, e o Zé Ivaldo tá sozinho com a arana da condição, é o Renato que vai cruzar e a bola entra, tá? Então, o América teve total mérito de barrar as principais armas do Cruzeiro, o América marcou muito bem, teve uma atuação espetacular do goleiro e da dupla de zaga, que a dupla de zaga do América jogou foi tanto que a dúvida do melhor em campo ontem que o Cirilo apurava era justamente se seria o Ricardo Silva ou o Éder. Exatamente, foi o Ricardo. O Ricardo ganhou 3 votos, o Éder ganhou 2. E o Moisés 1, né? Isso. Então, o América soube jogar o clássico. Então, venceu com mérito, não tem nada que se reclamar de arbitragem, tá? Muito pelo contrário. E aí entra um ponto muito importante. Se no clássico da Arena MRV o Larcamon tinha brilhado em cima do Filipão, ontem o Cauã brilhou em cima do Larcamon. A estratégia dele, de início, além de funcionar, as mudanças que ele fez qualificaram o time dele. O Larcamon foi mexendo no Cruzeiro e o time foi piorando. Então, é básico. Até pro Léo Figueiredo comentar sobre isso, vamos trazer uma fala do Larcamon. Aliás, antes, o Simões falou de arbitragem. O Cruzeiro tuitou ontem a imagem de um lance, um cruzamento para a área, que foi desviado. O Cruzeiro colocou a legenda assim, tá valendo bola na mão também? A bola não pegou na mão, né? A bola pegou no joelho. Enfim, aí joga o torcedor contra a arbitragem, tudo um roteiro que a gente conhece do futebol brasileiro. O Cruzeiro deu uma vacilada nessa aí, claramente a bola não pegou na mão, só travar o lance lá que vai dar pra ver. Ô, Léo Figueiredo, olha o que o Larcamon justificou quanto às alterações que o Simões criticou. Eu vou até enumerá-las. O William deu vaga ao Gasolina, o Neres no final deu vaga ao Ian Lucas, o Romero virou zagueiro. Antes o Robert machucou, ele colocou o João Pedro e no segundo tempo ele tirou o João Pedro e botou o Papagaio. E também tivemos a troca do Arthur Gomes pelo Fernando. O Larcamon justificó de esa manera. No, a ver, vamos de a una. La de William, entró un jugador como Gasolina, que en los últimos juegos que él compitió, hizo gol, hizo asistencia, fue una carta importante para nuestro equipo que tenía un momento donde ya pedía al esfuerzo que William había hecho. No me olvido tan rápido de la producción que tuvo Gasolina en los últimos juegos que él ingresó, y hoy la expectativa era que también nos aporte en ese sentido. Después lo de Juan, hoy tiene la situación de Rafa Silva, que no está a disposición, Rafa Elías, que estaba voltando después de una situación de una complicación en su operación del brazo, entonces no tengo un centroavante nominal para pensar en una sustitución y siempre es un goleador. Siempre tiene una carta de gol que si teníamos una opción quizás como Rafa en un banco, podríamos haber tentado buscar una variante, mas sin esa variante era difícil para pensar en una sustitución de Juan en un juego que teníamos que ir a buscar el resultado. Y después, bueno, en todos los casos intentamos con los ingresos buscar diferentes registros para con las alternativas tener más profundidad, mejor, más frescura. El jugador que siempre
ingresa ao jogo, tem a possibilidade de aportarle principalmente la frescura y la dinámica propia de no haber hecho los esfuerzos que hace por el compañero que ingresó. Frescura é o famoso sangue novo, né, Léo Figueiredo? O cara tava descansado, que queria mudar o ânimo, mudar a parte física, precisava de mais intensidade. Falou que não tinha um centroavante, por isso o Dineno terminou o jogo, um centroavante, citou o Rafa Silva que não tá em condições ainda, enfim. O Larcamón não foi bem e o Cauã foi bem, Léo Figueiredo? Eu acho que sim, Cirilo, porque se o resultado fosse o contrário, seria o Larcamón foi bem, o Cauã não foi. Simões disse bem, assim como o Larcamón foi elogiado quando foi melhor do que o Filipão no Clássico, ontem o Cauã foi melhor do que o Larcamón. Agora, antes de falar do Clássico em si, volta nessa página que você estava aí com as alterações que ele fez no time do Cruzeiro. Sim. Vamos lá, pode começar. Vamos lá, ele tirou o William e botou o Gasolina. Ou seja, piorou, porque o William é muito mais jogador que o Gasolina. Antes ele tinha tirado o Robert por lesão, colocado o João Pedro. O João Pedro também saiu e entrou o Papagaio. Mostrou que o João Pedro não consegue fazer a função que o Robert também não consegue fazer, que é de um atacante ali mais pelo lado direito, mais centralizado. O Robert até sair do jogo, saiu lesionado, mas o Robert estava até tropeçando sozinho na bola. Então o Robert não está bem, está ganhando moral do treinador, tem potencial, fez gol importante, mas não está bem. E o João Pedro, ainda muito jovem, jogador de muito mais espaço para velocidade, como ele arrebentou no Clássico contra o Atlético, cara que entra para correr. Tanto que, quando precisou mexer, o Larcamón tirou ele para mexer de novo. Tirou ele, pôs quem? Rafael Elias. Ou seja, não preciso falar nada. Qual outra alteração? Rafael Elias entrou para correr atrás do lateral e deu um carrinho por trás e tomou amarelo. Para tomar o amarelo. Arthur Gomes no Fernando e também o Neres no Ian Lucas. E o Romero virou zagueiro. O Ian Lucas no Neres, eu entendo porque é uma medida de tentar deixar o time mais ofensivo. Alguns treinadores fazem isso, o Fernando Diniz faz. O Ancelotti meio que por obrigação teve que fazer. Ok. Agora, mostrou também... Não ficou claro para vocês que o Fernando não tá pronto? Sabe? Sim. Fernando pegava a bola ontem e ele tocava para trás, ele tava com receio do jogo. Então, ele pode ter muita qualidade mesmo. E eu fui um dos que mais pediu para dar oportunidade nele aqui no profissional. Ano passado eu ficava cornetando o Zé Ricardo aqui para colocar o Fernando, mas talvez o processo não esteja completo. E aí, por esse processo não estar completo, nós vamos voltar àquele comentário de antes do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro precisa se qualificar. Ele tem que dar oportunidade para esses meninos da base agora, é no Campeonato Mineiro, e os que não se mostrarem prontos, o Cruzeiro empresta para uma outra equipe ou espera uma oportunidade, mas o Cruzeiro vai precisar qualificar o elenco. Isso para mim ficou claro ontem. O Simões citou, o América fechou as principais, forças do Cruzeiro. Não, fechou a principal força, a única, o Matheus Pereira. Porque o Marlon, com essa formação, ele não avança muito. Isso é uma realidade. O William tá jogando órfão lá do lado direito, porque o Robert não consegue se entender com ele. Ontem o Marlon até atacou mais, né? Entrou e não arrumou quase nada. Nada. Então, assim, aliás, é o Matheus Pereira. Se marcou o Matheus Pereira, você matou o time do Cruzeiro. Aliás, a não ser que seja por questão física, mas o Arthur Gomes estava entregando mais do que o João Pedro. Pelo menos estava conseguindo levar vantagem ali no duelo 1 contra 1, pra cima da... Já tinha um amarelo, Matheus Henrique. Isso. Agora, outra coisa que eu não consigo entender. O time do Cruzeiro tá com um problema sério, principalmente no seu meio de campo. Tá? Precisa ser corrigido com urgência. Todos os jogadores estão carimbando a bola. Sabe quando o cara pega a bola, não tem dificuldade de jogar de primeira? Sim. O Lucas Silva, absurdamente. O Lucas Silva não tá jogando nada esse ano. Fez um bom clássico contra o Atlético, mas não está jogando bem. Tá? Eu não consigo entender o Ian Lucas à frente do Japa. Aí que eu ia chegar. Cadê o Japa? É muito mais jogador do que o Ian Lucas, está muito mais pronto. O Japa foi titular contra o Vila. Isso. No jogo seguinte já jogou 1 minuto. No seguinte ele não jogou nem 20 minutos. Terceiro e quarto ele não entrou. Isso. Então, a gente não consegue entender. O Lucas Silva não é o segundo volante para esse modelo do Cruzeiro. O Lucas Silva é o terceiro jogar. O Matheus Pereira não pode jogar, tenta o Lucas Silva. Mas, nesse modelo do Cruzeiro, o Lucas Silva não tem característica para ser o segundo volante. Ele penteia a bola, ele carimba a bola e é facilmente desarmado em vários momentos. Ele se complica com a bola. Pro adversário é muito fácil, entendeu? O Lucas Romero tá começando a ter esse problema, sabe? O Matheus Pereira ontem, eu acho que exagerou um pouquinho na firula também, talvez seja o momento extremamente positivo, mas de toda forma, não é que faltou vontade e disposição, não falta isso em clássico. Não, faltou bola. Faltou bola. O América teve uma estratégia muito superior à do Cruzeiro e
o treinador do América foi ajudando o time. O do Cruzeiro foi atrapalhando, até porque o Lucas Romero, eu entendo, o Diniz põe o André de zagueiro. O André tem porte físico pra jogar de zagueiro. O Lucas Romero, pra jogar de zagueiro, numa bola aérea, toda a bola aérea do América era em cima do Romero, porque não tem ninguém. E o Romero não pode fazer o que ele fez. Não pode. Não pode.